que horas que as pessoas vão nos assistir. A gente está aqui na reunião, na reunião do Grupo de Estudo, Comunidade, Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje quem vai falar para nós é o Carlos Eduardo. Ontem eu acabei escrevendo o nome dele errado, é o Carlos Eduardo Silva Castro. E agora fiquei sabendo que ele é de El Salvador, mas está aqui trabalhando há tanto tempo que não tem nem sotaque, né? Fala como se fosse um mineiro. Eu nem senti que ele era paulista. E ele vai falar sobre uma função que a gente já falou, né, um pouco na semana passada, e na retrasada, né, com o Matosinho, que é a DPO, a função do DPO. E a função do DPO, ele está trazendo um contexto bem interessante, né? E aí é uma provocação boa, porque como que alguém pode estar tomando conta dos processos internos e ser terceirizado, né? Estar distante da empresa. Acho que essa é uma reflexão boa que a gente vai ter agora e o grupo de estudo vai, dessa forma, criando mais argumento e contexto para que a gente possa estar aquecendo um pouco mais o mercado. Esteja aí com a palavra, faça suas referências e vamos para o debate. Vamos lá. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Realmente nunca sabe quando que vão assistir. Eu agradeço o espaço, é um prazer para mim poder participar, né, do grupo e poder falar um pouco, fazer algumas provocações, na verdade, né? Para reflexão, para que possamos realmente sair atrás de informações e tentar estar o mais próximos da realidade possível aí no mercado. Como o Pedro comentou, né, eu sou de fora, mas aí eu já vim até com o nome aportuguesado, né? Então deve ter tido algum português que andou dando umas voltinhas lá por El Salvador e deixou o sobrenome Silva lá. Mas vamos lá. Então, a motivação da minha inquietação em cima desse assunto é porque recentemente eu olhei, assisti um debate num canal de notícias europeu, falando lá sobre questão de o quanto a legislação, como ela sempre é impositiva, né, ou quase sempre, ela impacta principalmente os menores, né, os micro, pequenos e médios empresários, que muitas vezes não se veem com condições de arcar com os custos disso, né? Nem no começo, quando necessitam de verificar essa conformidade deles perante a lei, nem no depois, quando eles precisam contratar alguém para manter isso, né? Para se manterem dentro da conformidade. E aí havia um debate que ficou um tanto acalorado, né, de várias pessoas, inclusive pessoas de dentro do Parlamento Europeu conversando sobre isso. No caso, eles estavam conversando sobre uma legislação que está sendo discutida, inclusive há um subsídio, suposto subsídio do Parlamento Europeu para que as empresas se tornem conformes, é uma due diligence da cadeia de fornecedores para várias indústrias dentro da União Europeia. E aí a ideia é combater trabalho escravo, análogo à escravidão, poluição e uma série de aspectos relacionados com a famosa ESG, né? Então, e aí o pessoal discutia muito isso, né, que estava sendo um debate dentro do Parlamento Europeu, e o principal aspecto era esse: como essas empresas conseguem se adequar, e como elas depois
conseguem se manter dentro dessa adequação, sendo que isso tudo representa um custo que muitas vezes as empresas não têm capacidade de arcar. Então, assim, e aí vem a reflexão sobre, ok, podemos diminuir esse custo, terceirizando, né, a operação depois, né? Então não sei, eu, confesso que não fui a fundo na legislação da LGPD, por exemplo, que é o foco do nossa discussão, para verificar se é permitido ou não, né. Me parece que, de certa forma, sim, há grandes consultorias que prestam serviços terceirizados de PO, né, então, mas assim, de qualquer forma, isso, hum, a a mesmo sendo terceirizado, representa um ônus significativo para as empresas. Quanto menores forem, mais significativo esse ônus será. E aí eu não sei o que vocês têm. Deixa eu compartilhar com vocês algumas informações aqui. Eu estava dando uma olhada em uns artigos, né, exatamente da União Europeia, sobre isso, né. Só um minutinho. Acho que conseguem ver, então Já está compartilhado. esse é um dos documentos, né, que fala sobre isso. Esse é um documento do Parlamento Europeu, solicitado pelo comitê INTA, onde ele fala do efeito cumulativo da due diligence a respeito da legislação da União Europeia nas pequenas e médias empresas, né. Eles nem falam em micro, né, mas tudo bem. Então é muito interessante, e aí essa esse resumo aqui fala que o estudo, resolve, né, os impactos esperados dentro da due diligence de sustentabilidade corporativa dentro da União Europeia para as pequenas e médias empresas, e toma como base, né, como exemplo, a lei de supply chain da Alemanha, que os alemães chamam de Lieferkettengesetz, e que traz algumas lições, né, nessa, legislação de due diligence. Mas é interessante que alguns assuntos aqui, falam, por exemplo, que baseado nos resultados da análise, provemos recomendações de como a União Europeia pode ajudar a diminuir, né, a facilitar o fardo sobre as pequenas e médias empresas, implementando a legislação, né. Isto inclui, buscar a medidas de capacitação, de construção de capacidade, né, para as pequenas e médias empresas, principalmente nos países desenvolvidos, porque como ela abrange toda a cadeia, então estamos falando não só de empresas dentro da União Europeia, estamos falando de fora, né, fornecedores da Índia, sei lá, de diversos lugares do mundo, né, que muitos deles sabem pouco a respeito da legislação de due diligence da europeia, né. E a simplificação dos relatórios, dos requisitos para os relatórios que a legislação europeia requer.
Então, é interessante isso, né, porque não sei como é que ou se, o Brasil está tentando, alguma coisa nesse sentido, né, para facilitar, né, a situação das pequenas e médias empresas aqui no Brasil na implementação da LGPD. Não sei se vocês conhecem alguma iniciativa nesse sentido. Eu não sei se isso foi uma pergunta, mas aproveitando, né, essa forma que você está abordando, que eu acho que a gente já cria uma condição de estar fazendo reflexões e até posicionamento. Uma das questões, essa que você colocou por último, que é a parte das pessoas conhecerem a legislação, é, eu fiz uma enquete no LinkedIn com relação à percepção da Lei Geral de Proteção de Dados, olhando para os dois focos, né? Um para o cliente externo, outro para o cliente interno. Eu entendo que a maioria das empresas que a gente tem hoje, no contexto que a gente se relaciona, ela está relacionada ao contexto de clientes internos. Os clientes externos são tratados muito exclusivamente por conta da nota fiscal que vai ser emitida. Não existe um cadastro, não existe uma forma ativa de estar pesquisando. Eventualmente estão se trabalhando alguma coisa na rede social, e aí a própria rede social lida com isso, quer dizer, ninguém captura a informação a não ser usar a própria rede social para acessar ou não aquela pessoa. Então, quer dizer, ele não está usando na base dele as informações. E aí, uma das questões que a gente precisa de estar colocando, por exemplo, às vezes benefícios que são criados para as empresas para atender os funcionários, por exemplo, assim, a gente criou uma rede de desconto com crédito para desconto em folha numa determinada farmácia. Eu vou tratar dados das pessoas, eu vou tratar dados dependentes daquelas pessoas, né, da família daquelas pessoas, e ainda vou falar de valores de crédito, ou seja, eu vou transformar uma informação que normalmente era para ser amplamente segura numa questão para criar um benefício que vai fazer bem para aquela família, que ela vai poder comprar para descontar em folha. E aí é claro que a farmácia também entende que ela vai estar recebendo, porque vai estar recebendo praticamente antecipado na questão do salário, né? Antes de pagar o salário, aquilo já vai ser retido. Mas é um tratamento de dados, de informações consideradas sensíveis e consideradas muito relevantes com relação à privacidade das pessoas. E ainda tem uma questão que foi colocada, eu acho que o Lucas, né, que faz parte aqui da comunidade, está sempre aqui, publicou lá na Lei Geral de Proteção de Dados, falando sobre, em função da transparência, ser agora posicionado os salários por função, anonimizando o número das pessoas, mas como as empresas são pequenas, se der lá o tamanho do salário de cada um em função, praticamente você vai conhecer a folha de pagamento do que está acontecendo e o quanto que isso agride, né, as condições. Porque é claro que, por questões de transparência e corrupção, isso acontece no poder público, mas que a gente já sabe também que aquilo que aparece lá nem é a realidade, né? Porque aquilo lá é o valor inicial e todos os benefícios nunca vão aparecer lá no painel de transparência. Mas com relação às empresas, a gente pode estar sendo questionado e a Lei Geral de Proteção de Dados parece que vem degladiando com esse novo requisito, né, de alinhamento. Então, uma coisa que você acabou de falar aí, que eu acho que é importante a gente estar batendo, para que a gente crie um posicionamento e a gente faça um entendimento e, eventualmente, até a gente questione a NPD de forma a formalizar um questionamento para ver que tipo de resposta vai acontecer. Tanto na função do DPO que está sendo terceirizado e que precisa estar conhecendo cada um desses processos, e normalmente nem todo mundo da empresa acaba preocupado ou com os contratos ou com a negligenciando essa parte, mas também de conhecer toda a legislação que protege e que precisaria de estar sendo colocada antes de validar um benefício, né, para que tudo fosse formalizado. Isso que você colocou, eu acho que
precisa de ser discutido de forma mais robusta e vai de encontro àquela questão que a gente sempre fala aqui, sai do CPF do balcão da farmácia e vai para o CPF do funcionário, né? Exato. Né, então, aí, essas questões são muito delicadas, então, e têm que ser consideradas, porque senão podemos cair numa situação de não conformidade, né, e de penalidades para quem quer que seja. Eu lembro que mais ou menos no começo dos anos 2000, eu trabalhei durante algum tempo para uma das empresas da Alcoa, que é a Alumar, lá no Maranhão, e eles necessitavam da tradução de uma série de normas, né, que está dentro do que hoje se conhece como HOSA, se não me engano, né, que está relacionado com ESG. Então, eles tinham algo em torno de 90 normas que envolviam meio ambiente, saúde ocupacional, leis trabalhistas, tal, processos dentro, né, de trabalho dentro das empresas da Alcoa, né, das unidades da Alcoa. E eles já tinham esse tratamento, inclusive por conta de legislação dos Estados Unidos, né, por conta da lei Sarbanes-Oxley, né, porque precisava de transparência, dado os escândalos que tinham acontecido antes, né, e aí eles envolviam toda a cadeia de fornecimento deles. Então, não interessa se você vai fornecer uma fábrica inteira aqui ou um parafuso, você tem que se adequar. E eu quero ver a tua planilha de custos, quero ver a tua uma série de informações, né, de onde vem aquilo ali, se foi emitida nota ou não. Eles sempre foram muito criteriosos. Então é muito interessante. E desde aquela época já tinha essa questão do cuidado com os dados, principalmente referentes às fichas médicas, né, dos seus funcionários. Já tínhamos, né, o fenômeno da AIDS, né, bem disseminado, e aí esse era um ponto que realmente não poderia ser divulgado, por exemplo, porque eles faziam exames frequentes nos funcionários, e logicamente que essa informação, se caso algum deles fosse soropositivo, não poderia divulgar essa informação. E aí interessante, né, porque como as empresas de fora, principalmente empresas grandes, né, tinham já essa preocupação, e logicamente que teriam que estar adequados, porque eles são fiscalizados lá fora, né. Mas era bem interessante isso. E aí quando veio a LGPD eu lembrei dessas coisas, né, do passado, e de como isso precisa ser tratado de forma, ética, né, e a estar em conformidade com a legislação. Cara, você colocou de novo uma questão que é realmente importante e volta a colocar como protagonista o funcionário na questão da proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa questão da medicina do trabalho, nem falando exatamente de um cara que está pedindo licença, porque ele foi fora da medicina do trabalho, que ele foi fazer um exame e às vezes ele, por conta de ter dado positivo por Covid, ele não quer que as pessoas saibam, mas ele vai ter que se licenciar e ficar em casa, porque ele sabe que, principalmente na época da pandemia, se um caboclo tivesse de Covid, ele quase que era crucificado, né? Então ele estava numa condição bem à margem da sociedade por conta do medo que se gerou em cima disso, e talvez até seja justo que tenha sido assim. Então,
quando a gente se preocupa com relação a esses dados, a gente teve uma discussão aqui na comunidade do quanto que o diagnóstico e a ficha médica, elas estão na guarda do médico, mas elas são do titular. Então, quando o funcionário tem alguma coisa que é utilizado, aquele exame que vai ser transferido, por exemplo, do médico para justificar uma licença para tratamento de saúde, ou até para ingressar lá no INSS, que seja, para que ela que seja, ela tem que ter uma preocupação de tratamento para que tenha um alto grau de privacidade, que às vezes nem isso as pessoas hoje estão lidando, né? Ainda mais agora que você colocou aí dessa questão do soro positivo do HIV, o quanto que isso é relevante, né? Agora existe até um tratamento, quer dizer, as pessoas parecem que já estão até com menos receio, né, de se tornar um soro positivo, porque existe uma sobrevida com um nível de qualidade muito forte, mas ainda assim é um problema muito sério que a gente precisa de estar lidando diariamente. E quem é dono de empresa e quem tem uma carteira de funcionários precisa. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, que às vezes um benefício que estava lá na farmácia, que não está sendo tratado, porque não foi feito um contrato, não identificou na farmácia quem vai estar com a corresponsabilidade. A medicina do trabalho é hoje um item importante nessa questão, e às vezes a gente vai lá e contrata simplesmente para fazer a adesão e a demissão, e nem está muito preocupado com os periódicos, nem sabe que às vezes fazer um periódico evita fazer um de demissão, e na demissão é sempre muito mais... o funcionário está sempre numa condição muito mais agressiva, né, com relação contra a empresa, e às vezes um periódico resolveu isso, e ele foi feito um período que o funcionário estava num estado mais passivo, né, naquela condição, e às vezes a gente pode utilizar isso, e às vezes nem isso a gente sabe em benefício da empresa. Então, na hora que vai demitir um cara, manda ele fazer o demissional, ele chega lá cheio de defeitos, né, que ele adquiriu dentro da empresa, ainda vai comprometer num processo judicial, e ainda que ele poderia ter feito antes, e que deveria ter sido feito com um tratamento muito preocupado com a privacidade. Então, a gente não só a parte da medicina, do trabalho que precisa de ter, mas essa que você acabou de dizer aí, que às vezes o cara vai ter uma licença médica e ele precisa também de ter privacidade, e isso é o quanto que é importante, né? Da gente estar preocupado com essa parte do funcionário, e que normalmente isso deve estar atingindo aí, na linha que a comunidade atende, né, 99% das empresas vai estar focado nessa parte interna dos funcionários. Sim, sim, porque mas ainda assim, né, temos as ramificações, né? Para onde que isso vai, com que entidades isso vai se relacionar? Você comentou aí a questão de você ter que informar o INSS, por exemplo, né? No caso de um funcionário que vai ser Encostado? cortado, né? Ou até nem como é que chama, de licença médica, né? Tal, esse tipo de coisa, e ele vai ter que receber um benefício do INSS e tal. Então, assim, essas coisas todas temos que ter muito cuidado, né, na manipulação desses dados, né? Na transferência, tal, porque realmente você não pode divulgar essa informação, né. E aí, eu não sei se os outros colegas teriam algum comentário, algum aporte aí para trazer. Essa questão de conexão, enquanto tanto o Dante quanto o Everton aí possam estar se posicionando, essa condição da gente estar conectando com outras empresas, ela mostra o nível que a gente precisa de ter de gestão de contrato e até de gestão de crise. Porque, eventualmente, quando a gente tem uma crise de um dado que tiver vazado, que tiver sido exposto e colocado de uma forma que possa comprometer um funcionário ou comprometer uma equipe, a gente precisa de ter atitudes que não vão aumentar o problema, que elas vão, de repente, mitigar, né?
E aí é uma informação importante que a gente precisa de ter, tanto na gestão de crise, que a gente precisa falar o seguinte: olha, se acontecer algo desse jeito, as atitudes a serem tomadas são essas, para que no nervoso, no calor, a gente não tome medidas que vão piorar. E na gestão de contrato, que isso esteja lá com cláusulas falando o seguinte: olha, se acontecer uma falha dessa, está escrito aqui que é da responsabilidade compartilhada com fulano de tal, vamos questionar ele, o que é que eles estão fazendo e como é que eles vão reagir, porque eles é que vão ser responsabilizados no final do contrato em função dessa questão. Então, são pontos que a gente precisa de estar. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo hoje, ela tem muito a ver com esse enquete que eu coloquei lá no LinkedIn, e que a maioria das pessoas está colocando os dois lados precisam de ser vistos, mas elas não perceberam o quanto é importante esse terceiro lado, esse lado exclusivo dos funcionários e o quanto que ele é relevante. É importante. Você quer falar alguma coisa aí, Dante? Eu vi que você abriu a câmera. Eu só estava concordando realmente com a fala do nosso amigo Carlos aí. Tá certo. Então, o Everton também levantou o dedo ali. Essa é uma condição legal, porque a gente, quando a gente está falando do DPO, eu imagino o quanto que essa função dentro da empresa precisa de ter informações dos processos e das conexões que isso acontece. Porque se ela não tiver isso, às vezes a gente fala assim, mas terceirizar a contabilidade. A contabilidade praticamente hoje não precisa nem de conversar com a empresa. Ela acessa o sistema do Estado e baixa as notas fiscais e gera as guias e vai lidar com praticamente tudo só com a informação que ela tem lá do Estado. Ela não precisa de olhar muito, a não ser que ela vire e fale o seguinte: olha, você não pagou determinada guia e aí eu vou tá mostrando aqui que você está devedor, né? Agora, com relação ao DPO, não. As coisas acontecem internamente na empresa e que às vezes fica escondido dos colaboradores, como é que não vai ficar escondido de um terceiro, né? Exato. E essa é uma grande preocupação que tem que existir, porque sabemos que aqui no Brasil há sempre um jeitinho, temos os castelinhos dentro das empresas, né? E muitas vezes eu já participei de inúmeros projetos de implementação de sistema de gestão, né, de CRM, tal, e você sempre tem aquela informação que alguém está lá reservando como se fosse um tesouro, né, que ele pode utilizar em algum momento, que vai salvá-lo de alguma situação. Nessa condição de CRM, eu vejo que, às vezes, para facilitar, as pessoas vão liberando o acesso às informações dentro dos sistemas e para falar o seguinte: olha, eu estou te contratando e você vai cuidar da função do financeiro, mas acaba tendo espaço na função do RH. Embora hoje os sistemas eles estejam com uma mesma base de dados, mas com front-ends diferentes, né? Mas ainda assim, os front-ends, embora diferentes, ele acaba dando um painel inteiro, né, um dashboard inteiro para cada funcionário e o acesso quase que sem problema, às vezes até compartilhando senhas iguais, né? Aquela questão do usuário do login, que é financeiro@empresa.com.br, que dá acesso a tudo. E aí, o quanto que isso também precisa de ser trabalhado culturalmente para mitigar problemas de vazamento de informação, principalmente essas questões que a gente acabou de dizer aí, seja que o RH gerou de benefício para uma linha de crédito, e aí vazar que tem alguém que não vai ter mais salário porque comprou tudo em remédio da farmácia, ou que um exame, né, ele foi licenciado porque ele está soro positivo, ou alguma doença, né, uma doença talvez até mais séria em termos de contágio. Então a gente está numa situação que a gente não só precisa de olhar para dentro da empresa, mas tornar a empresa mais robusta. E essa discussão, sempre a gente trata ela aqui. Eu acho que eu sou um cara que gosta de chamar a atenção para a CIPA,
A CIPA, ela foi uma comissão, né, um conselho que é criado nas empresas acima de 80 funcionários. Eu não sei se essa regra ainda é desse tamanho, né, se é acima de 80 funcionários. Eu acho que deveria ser menor essa condição, mas a CIPA hoje ela faz parte, tanto que a maioria das empresas já tem aquela semana anual, né, a CIPAT, né, que Então, está integrada, e esse custo não gerou uma falência das empresas, na realidade tornou elas mais robustas, que é o que eu acho que vai acontecer quando as pessoas tiverem backups melhores, licenciamento mais organizados, entendimento, né, do hall de sistemas que tem dentro da empresa de forma legal, de todo mundo atualizado, para evitar os ataques que acontecem, porque às vezes, involuntariamente, tem um aplicativo lá não atualizado que conecta com a internet e que virou uma porta de acesso. Então, a gente está aqui conversando sobre uma função de DPO, dos processos internos, e o tempo inteiro a gente aponta lugares que nem dentro da empresa as pessoas estão 100% conectadas. Mesmo porque o usuário com o Enter, às vezes ele tem o direito de instalar um aplicativo e ele não vai contar para ninguém que ele instalou e que de repente ele provocou o primeiro ataque, né, de ransomware dentro da empresa, ou ele aceitou uma mensagem que colocou um Enter e ele nem percebeu que ele instalou um malware dentro do computador dele e que vai gerar um desgaste, né, e vai gerar um problema. Isso me fez lembrar de duas situações recentes. Uma é um projeto que acabei de finalizar. O cliente atualizou um sistema de gestão, um ERP, né? Mas ele queria continuar com os mesmos cacoetes, digamos assim, né? De antes. Que é coisas do tipo, não, o financeiro tem que olhar tudo, o financeiro tem que meter a mão em tudo, né? Porque ele tem que autorizar todas as coisas que se compram, que se pagam, que tal, não sei o quê, entendeu? Assim, a folha tem que vir toda, né, detalhadinha para que o financeiro vá lá e aprove a compra de não sei o quê e ttt. Então, assim, cara, essa responsabilidade tem que estar em cada ponta, com o pessoal da folha, com o pessoal de compras, né, com o pessoal do faturamento, o que for para faturar, né? Então, o financeiro só vai consolidar e ele vai gerenciar aquilo ali, mas como resultado das atividades que têm responsabilidades em cada uma daquelas áreas. E Carlos, o outro caso foi de um conhecido meu fora do Brasil. Ele é o gestor de tecnologia de uma empresa média, digamos assim, né? Pequena, uma empresa pequena, e que simplesmente teve uma invasão, né, no sistema deles. E aí foi um Deus nos acuda, né, um negócio maluco, e assim, para saber onde que foi, por quê, o que provocou o negócio, tal, e ainda assim, tiveram uma sorte, porque quando o pessoal entrou, eles não tinham feito a um procedimento lá, não lembro se foi backup, alguma coisa assim, então teve dados que não foram sequestrados lá pelos hackers, né. o Carlos, essa condição do sequestro, para quem é da TI, né? E aqui, então, eu não sei se o Everton é advogado, né, Everton? Eu, o Dante e o João estamos na área de TI, e as empresas hoje que, em vez de utilizarem uma vacina correta, né, uma vacina corporativa, porque tem diferença. Às vezes a pessoa vira e fala o seguinte: eu vou usar uma vacina comum, uma vacina que eu não vou precisar de pagar. Ela provavelmente é uma vacina que tem alguma eficiência, mas ela guarda a memória dos vírus
de 4, 5 gerações anteriores. Por isso que ela está disponível free, livre. E aquelas pessoas que compram a licença, né, e pagam anualmente por usuário, elas têm um nível de proteção. Em todos os clientes, e aí é uma experiência que eu estou aqui dando um depoimento, em todos os clientes que a Indica trabalhou, a gente praticamente reduziu a menos de 5% a necessidade de formatação das estações. É claro que aquelas estações que já foram criptografadas, então numa rede você consegue entender como se fosse um OR a invasão, né? Ele vai formatando, né, criptografando uma seção, depois ele vai passando para outra, vai passando para outra, então os computadores vão todos fazendo isso. Aqueles que foram criptografados, aqueles não tem jeito, não tem outra alternativa. Mas se a gente conseguir tirar eles da rede e rodar os procedimentos, a gente vai conseguir retirar o malware da condição e vai diminuir até a condição de formatação das estações. É claro que a parte do servidor, se ele for criptografado, vai ter que ser voltado o backup. Então, às vezes o backup parece uma solução muito alta, né? Falar assim, não, tem que fazer backup, mas o backup é uma rotina diária. Ele até tem que ser automatizado. Por quê? Porque ele não pode depender de alguém, ele não pode depender de um procedimento manual. Porque ele tem que ser automatizado, porque a pessoa que for fazer ele manualmente pode, naquele dia, não ter ido trabalhar, pode ter passado mal, pode esquecer. Então, a parte do backup, por mais que ela seja um negócio de alto nível, ela precisa de ser automatizada. Agora, o restore é o grande passo, né? Então, quando a gente fala nessa condição aí do cara sofrer um ataque, primeiro ele tem que ter um antivírus razoável. E aí, ele, com esse antivírus, ele vai, através de uma única máquina, de uma única central, conseguir administrar 100% das máquinas. Então, ele não vai ter mais que ir em máquina em máquina. Segundo, ele tem que falar para os usuários de vez em quando que o usuário não pode ser curioso o suficiente para teclar o Enter e simplesmente ir passando, vai teclando o Enter e vai instalando. Ele não pode permitir isso. E, eventualmente, se o usuário cometer essa falha, ele tem que levantar a mão e falar o seguinte, olha, preciso que alguma coisa seja feita na minha máquina porque eu acho que eu cometi um erro. Então, o usuário também tem que estar treinado para fazer isso. E aí, é claro, o teste de restore, ele não pode ser um teste no dia quente, que você precisa do restore. Ele tem que ser feito com regularidade. Então, a função do backup nem é tão prioritária assim, embora precise ser automatizado. Agora, o teste de restore, esse precisa de ser feito com regularidade para garantir que aquelas informações que estão lá sejam validadas até pelo usuário. Então, eventualmente, você pede o cara do financeiro para testar, depois você pede o cara do RH para testar, porque todo mundo tem que estar olhando para o backup e falar o seguinte, olha, meu backup foi feito. Então, você tem que fazer até um checklist para falar vários setores, e aí várias pessoas se comprometem junto com você para validar que aquele backup foi feito corretamente. Mas essa abordagem, né, que você colocou aí no final de alguém que foi hackeado, às vezes a gente fala o seguinte, o quanto que a TI é importante nessa hora, considerando a parte da Lei Geral de Proteção de Dados. E olha que a gente falou da importância da gestão de risco e da gestão de contratos. Na gestão de risco, eu acredito que é um planejamento dos dois, né? TI, RH, dos três, TI, RH e jurídico. Agora, na parte que você colocou aí, o quanto que a TI é relevante para resolver esse tipo de problema. Em termos de segurança da informação, né, costuma-se dizer que somos tão fortes quanto o elo mais fraco da cadeia, né? Exatamente. Então, e em geral, o elo mais fraco é a pessoa, né, é o usuário, por diversos motivos. Mas sim, as empresas também têm que ter essa noção de que as pessoas precisam ser treinadas, preparadas e constantemente verificadas com relação a atitudes,
a conhecimento do que fazer, de como enfrentar uma possível invasão, né? Um phishing, um ransomware, qualquer coisa desse tipo. Eu trabalhei numa multinacional do setor de energia e esses caras não brincam em serviço, entendeu? A coisa é muito séria. Então você entra, os primeiros 15 dias você passa mergulhado em questões de segurança da informação. E aí você faz um cursinho lá que dura um certo tempo. Você depois vai ter que fazer uma prova para provar que você entendeu aquilo tudo que foi transmitido durante o curso. E depois, se você não passar nessa prova, você tem uma segunda chance. Se não passou na segunda chance, tchau, um abraço. Você vai para a rua mesmo, né? E aí a mesma coisa, passou, então aí você vai ficar durante mais ou menos 1 mês ou 2 para frente recebendo e-mails, por exemplo, internos, informações que são simulações de phishing, por exemplo, né? E você tem que estar pronto para ter a atitude correta, né? Tomar a ação correta diante daquela possível ameaça. Então, quando você aperta lá o botão certo, aí ele te devolve uma mensagem: você fez a coisa certa, beleza, parabéns. Né? E assim E é a fica. gestão de crise, né? Exato. Então, você está sempre sendo. E depois desse período de 1 mês, 2 meses, você fica sendo testado quase que diariamente, esses testes vão ser mais esporádicos, mas também vão continuar ocorrendo. Um por semana, a cada 15 dias, sei lá, né? Mas é assim, senão, imagina o cara sequestrar os dados de uma companhia dessa. E quando a gente fala de sequestro, é até um termo equivocado, né? Ele sequestrou porque o cara para de ter acesso, mas ele não tirou os dados da empresa. Porque, às vezes, a gente conversa com usuários e o usuário acha assim, não, o cara está tendo acesso aos meus dados. Não, os dados estão aí no sua caixa, no seu servidor, que o cara não tem como levar esse volume de dados para longe através de uma conexão de internet. Mas ele está criptografado e você não tem acesso a ele se você não formatar tudo e recuperar via backup, né? Isso. É um fato, né? Que as pessoas, às vezes, elas viram e falam o seguinte: eu já vi depoimentos, o cara fala assim, não, eu paguei porque o cara ficou me alertando, não é que eu ia perder os meus dados, não, é que ele ia publicar eles para a fazenda, né, lá para o estado, e aí eu ia ser penalizado por conta disso. Eu falei assim, é uma condição de o cara falar assim, eu estou devendo tanto que eu vou pagar para esse cara para eu não ter que estar preocupado com o que eu estou devendo, mas eu vou continuar devendo, mesmo tendo pago para ele, né? Então, mas de qualquer forma, a informação pode ser libertadora nesse momento, né? Exato. Então, E, assim, e aí essas coisas todas, voltando para a seara da LGPD, isso tudo tem que estar na ciência do DPO, né? O DPO tem que saber dessas coisas todas. E imagina essa pessoa ser alguém de fora, né? É complicado, né? Você ter é, essa pessoa é, de fora tendo, como você comentou, né, antes, já é difícil você estando dentro, imagina estando fora. a pessoa que é um DPO, ela quase que tem que ter o mesmo nível de acesso e de participação das reuniões como se fosse o dono da empresa, ou o diretor executivo da empresa, o presidente, o CEO, né? De acordo com que cada uma empresa aí o classifique, porque se ele não tiver um acesso pleno de tudo que acontece, se ele não for copiado e ele não tiver muito alerta, a gente colocou aí o Matosinhos falando
que, às vezes, a gente já tinha tratado desse assunto aqui na comunidade, colocando que o DPO tem muito pouca responsabilidade. E aí o Matosinho trouxe um alerta, que ele falou o seguinte: o DPO tem que garantir, ele pode não ter a obrigação de fazer. Então, ele não tem a responsabilidade de fazer, mas de alertar, ele tem. E se ele não alertar, significa que ele, guardando o segredo daquilo, ele não alertou, e aí ele passa a ser o responsável até pelo fazer, né? Então, e às vezes a pessoa vira e fala assim: ah, mas se eu não sabia, olha, a sua função é saber. Então você tinha que estar lá pesquisando. E aí é um cara que tem que estar escarafunchando. Então, é aquela função do cara que está ligado no comercial e que está ligado no RH o tempo todo, né? Se ele não tiver ligado nessas duas funções, ele não vai saber o que está acontecendo. Ou ele não vai saber porque está gerando benefício, ou ele não vai saber porque estão fazendo algum marketing indevido com dados que nem justificam estar fazendo. Embora nessa função, o DPO acaba tendo um relaxamento, né? Porque, considerando a parte de marketing, eu acho que eu vejo aí a RD Station crescendo absurdamente, né? E fazendo uso de base de dados. Ainda assim, o nível de empresas que estão usando esse tipo de informação deve ser algo em torno de 1% perto das empresas que existem. Então, a gente está muito longe da necessidade de estar preocupado com o marketing, mas com relação ao RH, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito forte. Fala aí, Dante. O DPO, como bem o Matosinhos falou, ele tem que documentar a informação que ele está passando para a direção, para a gestão, informando daquela falha. Se ele informou, tornou a informar, mencionou em reunião, tem evidência, ele fica descompromissado de qualquer responsabilidade. É o que a gente estava aqui colocando, quer dizer, se você alerta, se você não guarda segredo, né, aí tá justo. O problema é guardar segredo, né? Eu acho que faz parte das funções do DPO, né? Então, eu acho não, tenho certeza que faz parte das funções ele se manifestar em qualquer situação e manter todo mundo ciente daquilo que está acontecendo, ou das possíveis implicações de possíveis coisas que podem, ou seja, a gestão do risco, né? Então, assim, olha, se a gente está tendo essa situação aqui, se ela for adiante, então vai fazer o quê, né? Se pudermos, se for acontecer tal condição, isso vai trazer tais consequências. Então, e aí, o que nós vamos fazer? E essa condição tem que estar já também no planejamento da gestão de crise, que às vezes as pessoas falam assim, fazer o planejamento da gestão de crise é um tempo jogado fora. Por que a gente vai ficar pensando num negócio que nem pode acontecer? Que é assim, do mesmo jeito que, por exemplo, quando acontece um acidente, a primeira coisa que a gente vai ligar é falar assim, existe um seguro para isso contratado? Ah, existe? Chama lá para ver o que eles vão fazer. Eles é que tem que ter o planejamento da gestão de risco. Aí aqui ninguém precisa de ter. E aí, na hora que a gente pensa desse lado, às vezes, por exemplo, você tem seguro residencial que você esqueceu dele e aí você nem utiliza. Ou você tem um seguro de carro e você mesmo troca o pneu do carro, sabendo que você poderia ligar e o carro ter o pneu trocado pela seguradora e às vezes o seu carro vai ser revocado e aí, né, o seu problema está resolvido, né? Quando você tem o seguro, e às vezes a gente nem sabe o tamanho da cobertura que a gente tem. Então, cada vez que a gente fala um pouco mais disso, mostra o quanto que é a função do DPO. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou arrumar um jeito, eu vou arrumar uma forma de estar ganhando um dinheiro, mas é uma função com pouca responsabilidade. Na realidade, não é. E cada vez que a gente estuda um pouquinho mais ainda a gente vai tornando essa função importante e com um nível de responsabilidade que deveria ser alguém internamente para estar funcionando. E aí eu vou lembrar uma questão do Dante, e assim também vou terminando aqui a minha participação, porque a gente já está às 9h55, que o Dante tem uma fala que ele coloca,
que cada vez que alguém contrata um DPO, tem que ter um contrato específico e ele não pode compartilhar outra função, pelo que eu entendi, ele tem que ser exclusivamente DPO, porque ele não pode, porque senão teria cruzamento de interesses, né? Pelo que eu entendi. Exato. Um conflito de interesse causa uma celeuma dentro da empresa, né? Vocês sabem, né? Aí. Acaba vazando informação do financeiro, do estratégico, aí, meu amigo, dá uma salada. É melhor não fazer isso. Mas a pessoa que vai ser o responsável pelo DPO, pela função DPO, ela precisa de ter acesso às informações. E, eventualmente, só alguém interno pode estar fazendo isso. João? Opa! Só para encerrar também, né, que está em cima da hora, fazer uma provocação aqui rápida. Esse conflito de interesse é real quando um funcionário ou uma empresa assume o cargo de DPO. Ele vai ter incompatibilidade, com toda certeza, por vários motivos. O terceirizar tem uma outra situação também, porque o camarada pode terceirizar o DPO e, ao mesmo tempo, não fazer um contrato tão bem feito com ele e, aí é a responsabilidade do DPO aceitar, né, ou não, fazer algumas concessões também. E aí fica os dois lados vulneráveis. Aquele assim, tem uma época, na época das escolas de qualidade ruim, que o cara falava assim, o professor finge que está recebendo e finge que está dando aula. O aluno finge que está pagando e finge que está aprendendo. E no final todo mundo finge, mas entrega um diploma que ninguém acredita nele, né? Mas ele vai lá para a parede e vai virar aquele curso de tatilografia que o cara fez, que ele nem sabe por que ele fez, né? Então, às vezes a gente vai se enganando, e eu acho que é isso que é essa condição que a gente precisa. E o quanto que vai tornar robusto e mais forte as empresas que se comprometerem com as boas práticas e com a segurança da informação, adequando o jurídico, adequando a TI, adequando o RH. E aí vai tornar, com certeza, as empresas a não ficarem naquelas estatísticas de morrerem no primeiro ano, como diz o Sebrae, ou nos 7 anos, né? A elas terem uma longevidade maior. Legal. Mas era isso, né? E aí eu acho que é um assunto que não se esgota, né? Sempre tem nuances que às vezes não conseguimos alcançar, mas temos que estar sempre discutindo esse assunto, porque ele precisa estar realmente no dia a dia, claramente na cabeça de todos. E aí eu volto também à questão que eu acho que vamos ter que tratar em outro momento de novo, e também eu creio que não se esgota, né? Aquela questão da viabilidade financeira, né, para os pequenos, médios e microempresários na implementação e na manutenção da política e da adequação à LGPD, né? Também. Eu acho que, pelo visto, né, eu falei que eu ia estar terminando e agora já são 9h59, eu acho que a gente tem que, em algum lugar, ter uma questão de bom senso. E aí, até a questão da relevância. Porque, às vezes, as empresas também, até pela quantidade de dados, elas não vão ser tão relevantes, né? Então, por exemplo, uma empresa que seja um MEI com, às vezes, um funcionário, ou uma empresa que seja um simples, com até uns 5 funcionários, a relação de dados não seja tão significativa a ponto de ter um comprometimento por conta dessas adequações inteiras, né? Mas a partir de um número aí de 20 a 30 funcionários, que tem um número grande de empresas de condomínio que precisam de estar trabalhando, aí, com certeza, existe necessidade de estar preocupado com isso, porque existe muito risco, né? Mas faz parte. Eu discordo um pouco de você, viu, Pedro? Nessa visão. Porque eu acho que aquela questão que eu coloquei da cadeia, né?
e eu dei o exemplo da Alcoa, a questão de não importa se você vai fornecer uma fábrica inteira ou um parafuso. Então, essa adequação tem que existir, não importa o tamanho da empresa, porque você eventualmente está prestando serviço para empresas maiores e que elas têm que estar adequadas, e você, por conta dessa cadeia, né, de relacionamento, de fornecimento, do que quer que seja, tem também que ter essa adequação. Você colocou um negócio importante, que às vezes você vai se adequar por conta de um contrato que você está trabalhando, e aí é uma exigência, né? Então, aí não depende mais do tamanho que você mas daquilo que estão te exigindo numa ação comercial que você presta serviço. Eu estou prestando serviço de adequação, exatamente o que a Petrobras exigiu que a empresa, que é uma metalúrgica, tivesse a LGPD sendo adequada. E eles nem exigiram de forma muito crítica, porque a exigência dele de forma crítica estava muito mais na parte de qualidade. Mas eles estavam mencionando nos ofícios que era preferencialmente exigido que houvesse a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eles entenderam que eles querem ter um contrato perene com a Petrobras, e aí eles foram atrás. E aí, uma das primeiras coisas que a gente está identificando lá, embora a gente já tenha visto que, pelo número de funcionários e pelas condições que são tratadas, existe muito pouca relevância com grau de criticidade, né, para tratamento de dados. Mas eles não têm contrato com a maioria dos terceiros. Então, é simplesmente um contrato verbal. E isso agora vai estar se posicionando como uma condição diferente, né? Então, agora a gente vai gerar um contrato com cada um dos prestadores de serviços que eles têm, inclusive os PJs, porque ele tem PJ que, diferentemente, antes só tinha carteira de trabalho, virou PJ e está sem contrato. Então, mas aí é por conta de uma relação, que é o que você falou. Você está se adequando para se ajustar a um contrato de comercial que justifica você estar adequado, seja por ISO, seja pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a maioria das pessoas que está aqui aberto, né? Por exemplo, assim, um relojoeiro que está prestando serviço de trocar bateria de relógio, uma porta aberta, que o cara está ali, que é um MEI, esse eu acho que vai passar ileso dessa parte. Mas aqueles que eventualmente estão nessa mesma condição, não têm um contrato, mas têm ali uma linha de mais de 20, 25 funcionários, vão precisar estar se adequando de forma mais razoável. Eu falei para danar, 10:03. Eu queria agradecer e se tiver tudo certo. Beleza, ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, né, e é sempre bom estar discutindo isso, porque as ideias vêm, né, as experiências somam, e isso aqui é o importante. Perfeito. Obrigado. Eu Compartilhar o conhecimento. vou fechar a gravação aqui. Parei a gravação.